de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos, os homens, os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás. Diga: prostrados, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus. Dizer ao nosso Deus que está acima de todos, acima de tudo, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governa sobre o
és o nosso Senhor, Tu és o nosso Rei. Boa noite, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um tempo de reflexão, né? Reflexão dos salmos apontados pelo autor do livro Aprendendo a Amar os Salmos, que é o livro que nós estamos estudando, né? Estamos estudando um pouco sobre os salmos e hoje, especificamente, o autor nos aponta, que nos encaminha para uma reflexão objetiva do Salmo 18. Eu gostaria que você estivesse com sua Bíblia aberta aí, para que nós possamos fazer essa reflexão juntos, tá bom? Abra sua Bíblia lá no Salmo 18 e a gente vai, aqui de maneira breve, né, apenas apontar aqui algumas das reflexões que o autor do livro que nós estamos seguindo ele fez, né? Lembrando que o autor ele já nos mostrou, nós já vimos nos outros estudos, que o livro de Salmos ele é dividido em 5 livros, né? E aqui o Salmo 18 ele está no primeiro livro, né? Então nós estamos passando pelo primeiro livro, que vai do Salmo 1 até o Salmo 41. E o tema principal sugerido pelo autor para o livro 1 do Saltério, né? É a confiança do rei no cuidado de Deus. A confiança do rei no cuidado de Deus. Então o livro 1, ele é mais individual, fala mais sobre o indivíduo, né? Essa ideia. Enquanto o livro 2 focaliza mais, né, na existência comunitária do povo de Deus. Então esse que é o Salmo 18, é o salmo mais longo do livro 1. Esse texto também está registrado com algumas pequenas diferenças lá em 1 Samuel, capítulo 22, tá bom? Então, nesse salmo a gente percebe que há uma forte confissão de fé, apontada ali no versículo 25. Nós lemos o seguinte: para com o benigno te mostras. Em outra tradução, a NVI, por exemplo, ao fiel te revelas fiel. Ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Então, tendo isso em mente, nós vamos fazer a leitura até o versículo 6, para a gente caminhar aqui, refletindo um pouquinho sobre essa introdução aqui, a primeira parte, até o versículo 6. Primeiro versículo, então. Eu te amo, ó Senhor, minha força. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor, e estou salvo dos meus inimigos. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. As cordas do Sheol me envolveram, os laços da morte me alcançaram. Na minha aflição clamei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, meu grito chegou à sua presença, aos seus ouvidos. Então, esse salmo ele é uma celebração pelo dia em que o Senhor livrou o autor do salmo, né, Davi. O Senhor livrou Davi das mãos de todos os seus inimigos, das mãos de Saul. Então é um louvor por sua libertação. O salmo ele começa e ele termina também com um louvor a Deus. Então Deus o protegeu dos inimigos e Davi revela amor e gratidão a Deus. Deus auxiliou Davi poderosamente e vemos que Davi então está exaltando ao Senhor, o Senhor que o ouviu, o Senhor que o ouve. Então, a louvor e adoração, logo de início, nós vamos percebendo isso. Dos versículos 7 a 19, nós temos que o tema ali desses versículos de 7 a 19 é a obra de Deus em salvar Davi. Então vamos fazer a leitura aqui, né, pensando na obra de Deus ao salvar Davi. A terra tremeu e agitou-se, e os fundamentos dos montes se abalaram, estremeceram, porque ele cirou.
Das suas narinas subiu fumaça, da sua boca saíram brasas vivas de fogo consumidor. Ele abriu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob os seus pés. Montou um querubim e voou, deslizando sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu esconderijo, das escuras nuvens, cheias de água, o abrigo que o envolvia. Com o fulgor da sua presença, as nuvens se desfizeram em granizo e raios, quando os céus trovejou o Senhor. Quando dos céus trovejou o Senhor e ressoou a voz do Altíssimo. Atirou suas flechas e dispersou os inimigos, com seus raios os derrotou. O fundo do mar apareceu, e os fundamentos da terra foram expostos pela tua repreensão, ó Senhor, com um forte sopro das suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, mas o Senhor foi meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Então, Deus está vindo, resgatar Davi, e é algo apontado de maneira muito viva nesse salmo, principalmente ali dos versículos 7 ao 15. Esse texto mostra uma incrível imagem do poder, determinação de Deus em salvar. Davi parece registrar aqui os seus olhos, os olhos da fé, viram acontecer essas coisas, Essa imagem poética apresentada aqui por Davi revela mais do que os olhos podem ver, E na Bíblia nós aprendemos que nem só o que é visível é real, O autor do livro que a gente está estudando aqui, o autor ele cita, por exemplo, uma experiência vivida por Eliseu, onde certa vez um servo de Eliseu ele fica apavorado diante da força do rei da Síria, e a resposta de Eliseu foi para aquele servo: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. A gente vê isso lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16. Depois Eliseu pediu a Deus para que Deus abrisse os olhos desse servo para que pudesse ver. Então o Senhor o atendeu, o servo viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que isso estava mostrando? Estava mostrando para o servo que Eliseu estava seguro. Quando Pedro fica apavorado diante dos soldados que vieram prender Jesus também, e tentou proteger por sua espada, Jesus disse a ele para guardar a espada, e disse ainda que ele poderia pedir ao Pai e ele colocaria à sua disposição mais de 12 legiões de anjos. A gente vê em Mateus 26 essa narrativa, Jesus não estava indefeso. Então esse salmo está nos lembrando que Deus ele está sempre cuidando de nós, além do que os nossos olhos podem ver. Nós não precisamos temer. Assim aprendemos que devemos louvar ao Senhor, porque o seu constante socorro, cuidado e amparo está sempre acontecendo, Sempre constante. Deus é constante nesse cuidado, nesse socorro, nesse amparo. E é interessante, ali no versículo 19, o último versículo que nós lemos, nós temos ali Davi dizendo: livrou-me porque me quer bem. Então, o fundamento do cuidado de Deus por Davi não é o merecimento de Davi, mas a própria eleição de Davi feita por Deus. Livrou-me porque ele me quer bem. Vamos continuar o salmo aqui a partir do versículo 20. Do versículo 20 até o versículo 29, a gente vê a fidelidade de Davi e de Deus. E essa é uma seção central no salmo. Versículo 20. O Senhor me tratou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos recompensou. Pois seguir os caminhos do Senhor, não agi como ímpio, afastando-me do meu Deus. Todas as suas ordenanças estão diante de mim, não me desviei dos seus decretos.
Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de praticar o mal. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos diante dos seus olhos. Ao fiel, te revelas fiel. Ao irrepreensível, te revelas irrepreensível. Ao puro, te revelas puro. Mas com o perverso, reages à altura. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio posso atacar uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Então, principalmente aqui pensando nos versículos ali de 20 a 24, que nós acabamos de ler, o autor ele nos leva à seguinte pergunta, né? Como Davi pode afirmar ser inculpável? Né? Como Davi sendo adúltero, nós sabemos disso, como Davi sendo assassino, pode dizer-se inculpável? A verdade, irmãos, apontada pelo autor, é que a vida de Davi como um todo, ela foi marcada por fidelidade, uma perseverança na aliança de Deus em obedecer, e foi marcada por arrependimento também. Então, diante dos seus pecados, ao ser confrontado, por exemplo, ser confrontado por Natã, Davi se arrepende, ele lamenta profundamente por seus pecados. E a gente vê isso em outros salmos, como o Salmo 51, o Salmo 32 também. E Davi sabe que ele não é perfeito. Ele reconhece que pelo padrão de perfeição moral absoluta, jamais ele seria sustentado. Isso jamais o sustentaria. O Salmo 143, versículo 2, também apontados pelo autor do nosso livro aqui, nos revela mais do coração de Davi, quando Davi diz: mas não leve o teu servo ao julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Então, o que ele está fazendo é se comparando aos iníquos que odeiam a Deus e também ao seu rei. O Davi, ele é apresentável como alguém diferente, na forma como pensa, crê, vive, porque a graça salvífica de Deus o tornou diferente dos ímpios. Então nós percebemos isso. A graça salvífica de Deus é que o tornou diferente. Então é Deus agindo no coração de Davi. Essa é a ênfase do Salmo. Davi ama Deus, Davi se arrepende porque Deus agiu no seu coração. Ele não é presunçoso diante de Deus, mas humilde. Versículo 27. Salvas os que são humildes, mas humilhas os de olhos altivos. Então Davi serviu ao Senhor com integridade e o Senhor sempre foi confiável e o abençoou. Abençoou o rei Davi. Mas o autor ele enfatiza que esse salmo ele vai para além de Davi também, né? Ele menciona aqui Romanos capítulo 15, nos versículos 8 e 9, mostrando que esse salmo ele aponta para Cristo Jesus. Então olha o que Paulo escreve lá em Romanos 15, versículos 8 e 9. Paulo escreve o seguinte: pois eu digo a vocês que Cristo se tornou servo dos que são da circuncisão, por amor à verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos patriarcas, a fim de que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. E aí ele faz uma citação desse salmo: por isso eu te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. Então esse finalzinho é a citação do Salmo 18, no versículo 49. Paulo está falando sobre Jesus. O próprio Jesus Cristo é apontado aqui. Por isso eu te louvarei entre os gentios, cantarei louvores ao teu nome. Então, usando uma citação de Davi, apontando para Cristo Jesus, o perfeito,
o perfeitamente íntegro. O próprio Davi só pode alegar integridade pactual na medida que ele está em Cristo. Então agora, nos versículos 30 a 45, nós vamos olhar aqui, e ele aponta para o sucesso de Davi, ele destaca o sucesso de Davi, mas conforme Deus operava por ele. A partir do versículo 30, vamos ler. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é a rocha, senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Torna os meus pés ágeis como os da corça, sustenta-me firme nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de vitória, tua mão direita me sustém. Desces ao meu encontro para exaltar-me. Deixaste livre o meu caminho para que não se torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se. Jazem debaixo dos meus pés. Deste-me força para o combate. Subjugaste os que se rebelaram contra mim. Puseste os meus inimigos em fuga e exterminei os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, pó que o vento leva, pisei-os como a lama das ruas. Tu me livraste de um povo em revolta, fizeste-me o cabeça de nações, um povo que não conheci, sujeita-se a mim. Assim que me ouvem, me obedecem, são estrangeiros que submetem a mim. Todos eles perderam a coragem, tremendo, saem das suas fortalezas. Então, o que Davi está fazendo aqui é que ele não está afirmando que o favor de Deus vem sobre ele porque ele é justo. Isso precisa ficar ressaltado aqui, é o que o nosso autor ele ressalta. Pelo contrário, Davi lhe trouxe Deus lhe trouxe a sua aliança e lhe deu integridade. Conforme o versículo 32, ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito meu caminho. O Salmo revela o coração de Davi, que está comunicando: a força e o auxílio vêm do Senhor. É por isso que eu realizei o que eu realizei. É isso que Davi está comunicando para a gente aqui. E o finalzinho do Salmo, a partir do versículo 46, o Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja Deus, o meu Salvador. Este é o Deus que em meu favor executa vingança, que a mim sujeita nações. Tu me livraste dos meus inimigos, sim, fizeste-me triunfar sobre os meus agressores e de homens violentos me libertaste. Por isso, eu te louvarei entre as nações, ó Senhor, cantarei louvores ao teu nome. Ele dá grandes vitórias ao seu rei, é bondoso com seu ungido, com Davi e os seus descendentes para sempre. Então, assim como Davi começou, Davi está finalizando em adoração ao Senhor. Ele louva o Senhor com todo o coração, e isso acontece em harmonia exatamente lá com o primeiro versículo, quando nós lemos que Davi disse: eu te amo, ó Senhor, minha força. Davi está adorando ao Senhor. Então, Salmo 18 nos lembra que Deus está sempre trabalhando por nós, por nosso bem também. E o autor, ele faz ele coloca o versículo de 1 João 4,4, nos lembrando aqui desse texto, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Assim, nós
também não precisamos ter medo, pois Deus nos salvará no seu devido tempo, conforme a sua vontade. Ele é Deus de salvação, Ele é Deus de libertação. O que devemos fazer em conformidade com o Salmo, então? Devemos louvar ao Senhor, porque Ele é o nosso amparo, Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso auxílio também. Então, a minha sugestão diante disso, fechando a nossa reflexão aqui, é para que você tenha um bate-papo aí com a sua família, converse um pouco entre vocês aí em casa e pense um pouquinho sobre o amparo, o auxílio de Deus na vida da sua família. Em que momentos Deus se revelou Deus de auxílio, Deus de amparo? O que vocês poderiam aí lembrar, né? Relembrem juntos esses momentos pelos quais passaram e viram claramente que o Senhor agiu misericordiosamente, cuidando de vocês. E ao lembrarem disso, façam como Davi. Vamos fazer como Davi. Como? Adoremos ao Senhor. Adoremos ao Senhor por isso. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham uma ótima noite e tempo de oração. E que Deus seja adorado por tudo aquilo que Ele tem feito em nosso meio. Uma boa noite a todos.